Podcast Encontros. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. O nosso podcast Encontros, ele agora está no seu segundo encontro dessa série de 5 encontros com 5 autores da psicologia existencialista. Essa série que agora está trazendo autores da psicologia clínica existencialista para um bate-papo sobre os seus livros. Fernando Gastal de Castro, que é o nosso entrevistado desse segundo encontro, é o autor, com participação da Irene, do livro Estudos de Psicanálise Existencial, que é pela editora CRV. Este livro é muito importante para a psicologia clínica existencialista, e também autor do livro Introdução à Psicanálise Existencial, também em parceria com a Irene Fabrícia Erist. Introdução à Psicanálise Existencial, Existencialismo, Fenomenologia e Projeto de Ser. O livro Estudos em Psicanálise Existencial foi lançado em 2012 e o livro Introdução à Psicanálise Existencial, lançado em 2016. Fernando Gastal de Castro, ele é doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, também mestre em Psicologia pela mesma universidade e em Sociologia, feito seu mestrado em Paris, especialista em Fenomenologia e Existencialismo. Ele é professor hoje do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e tem publicado diversos livros, organizado outros tantos e participado de vários livros com capítulos discutindo, numa perspectiva existencialista, diversos temas. Nós ficamos honrados de receber o professor Fernando Gastal de Castro aqui no nosso podcast. Esperamos que vocês curtam, aproveitem essa entrevista que muito tem a nos acrescentar, todos nós que estamos na psicologia clínica existencialista. Fernando Gastal de Castro, então, no nosso podcast para falar um pouco mais sobre psicologia clínica existencialista, e eu inicio a entrevista trazendo aqui uma reflexão sobre a psicanálise existencial, que é o que embasa, né, a psicologia clínica existencialista, e o Fernando escreveu os 2 livros que já anunciamos. Eu gostaria, Fernando, de primeiro te desejar um bem-vindo aqui ao nosso podcast. É sempre um prazer, uma honra falar com você. E na sua apresentação, já gostaria que você falasse um pouquinho sobre, para mim, um caso muito importante para a psicologia clínica que você trabalhou e também está na sua obra Introdução à Psicanálise Existencial, que é o caso Laura. Parece, para mim, que é um dos casos que nos cursos de formação e de especialização em psicologia clínica, a gente ainda discute muito, ainda procura encontrar lá o modo como você trabalhou clinicamente. E seria interessante que você falasse um pouquinho, porque me parece que desde 2010, 2008, nós começamos a especialização em formação fora do NUCTA, né? Tem sido aí um caso bastante estudado por nós, psicólogos clínicos, e é uma referência para a gente. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Fernando Gastal de Castro. Obrigado, Ismael. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Pode falar um pouquinho sobre o caso Laura? Faz muito tempo, né? Mas eu acho que para ti também me parece que marca um pouco a tua trajetória como professor e como psicólogo. Porque você usa ele, né, como uma forma de falar um pouco sobre a psicanálise existencial no seu livro Introdução à Psicanálise Existencial. Um caso, inicialmente,
trabalhado, né, por mim em conjunto com uma estagiária, né, na época que eu era professor na Universidade do Sul de Santa Catarina, lá né, em Sul, por volta de 2002, 2003, né, já se vão 20 anos. Né, e a estagiária era a Sabrina Butcher, né? E foi, bom, isso foi objeto também de uma comunicação científica. Lá na época havia seminários, né? Encontros de comunicações científicas organizados pelo Núcleo Castor. Então, ele foi um caso apresentado, né? Nesses eventos. Mas, propriamente no livro, o que eu fiz? Né? O livro foi publicado em 2016, eu já tinha terminado meu doutorado, né? E já tinha me tornado professor aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o livro, na verdade, eu aproveito o relatório, né, do caso, a comunicação clínica feita, para uma análise do projeto existencial, né, da Laura, né, desse sujeito. Então, no livro, assim como outros casos que ali estão, né, que se encontram também, se trata propriamente de dar uma compreensibilidade, né, uma inteligibilidade para a noção de projeto, né, existencial. Não se trata de esclarecer metodologicamente como o caso foi trabalhado, né? Se trata de tratar o conceito de projeto existencial, de projeto de ser, né, no interior de uma psicanálise, né? Com Sartre, a gente pode dizer de uma psicanálise existencial como um elemento crucial para tu compreenderes os impasses, os sofrimentos, os sintomas, se quiser, né, dos pacientes. Ou esse caso em particular e outros, né, eles buscam avançar um pouco, buscam contribuir nessa direção. Né? É muito comum, e quando eu acabei o meu doutorado na época, né, 2010, eu tinha lido o texto da Beth Cannon, né, Existencialismo e Psicanálise, que ela faz todo um estudo sobre a psicanálise existencial, é muito bom, né, aliás, e vai também fazendo as comparações com a psicanálise freudiana e depois lacaniana e depois pós-freudiana, né? Enfim, é um debate crítico que ela realiza, mas me pareceu muito insuficiente, né, na época, muito insuficiente, muito precário a análise que ela fazia do próprio projeto existencial de um paciente que ela utiliza no livro, né? E daí vem também das motivações, entendeu? E das complexidades da qual eu tô dizendo aqui, de como que essas relações, né, elas têm que ser um objeto de pesquisa permanente, né? Não basta tu considerar que os conceitos estão estabelecidos e é só aplicá-los à prática. Isso é uma visão muito pobre, né? Muito estreita dessa complexidade da relação entre teoria e prática. Muito bem. Fernando, como você falou, né, eu acabei colocando a questão do caso Laura, mas tanto o livro Introdução à Psicanálise Existencial, quanto o livro Estudos de Psicanálise Existencial, todos eles apresentam casos clínicos, né, e você faz sempre essa ponte, né, para elucidar as questões dos conceitos da psicanálise existencial nos casos e fazer essa relação que você coloca que é tão importante, né? Porque se pensar em psicologia clínica, essa relação
teoria e prática, ela precisa ser constante, senão o caminho que a gente pode fazer é um caminho de se perder do sujeito. Tu concordas com isso? Que essa relação teoria e prática ela tem que ser constante, ou seja, os casos clínicos são fundamentais de nós estarmos sempre voltando a eles para relacionar com os conceitos da psicanálise existencial? Eu acho sim, isso dá até para nos utilizarmos das próprias preocupações do Sartre, né? Sejam elas, por exemplo, quando ele põe em questões de método, né? Como que e aí é uma interrogação não propriamente à psicanálise, mas ao marxismo, né? Como que os conceitos né, marxistas eles se dogmatizaram no sentido de que se afastaram dos fenômenos concretos, né? Dos fenômenos concretos e, portanto, do processo social, histórico, concreto e das suas metamorfoses. Aí estamos, né, se referindo às próprias metamorfoses do capitalismo no século XX, né, guerras mundiais, né, Fordismo, Taylorismo, individualismo, né, do consumo exacerbado, né, com a indústria cultural. Então, esses fenômenos o marxismo acabou centrando, né, no próprio fechamento no próprio conceito e, portanto, perdendo a dialética da teoria com a prática e, portanto, perdendo a possibilidade de uma transformação das próprias, né, da própria sociedade, da própria situação histórica que se quer superar. E esse nível macro-social é possível transportar também para o micro, né? Quer dizer, na medida que ele está fazendo essa interrogação ao marxismo, o marxismo, de certa maneira, perde sujeito, né? Quem são os sujeitos históricos, né? Onde é que estão a praxis e, mesmo alienada, né, pelas estruturas, ela ainda não deixa de existir como praxis alienada, né? E isso vale também para o nível singular, né, de uma psicanálise, né, no momento onde se faz o mesmo procedimento, se trata, né, da mesma forma os conceitos, se cai no mesmo lugar, né? Isso pode, o que Sartre falou sobre os marxistas, é possível nós também aplicarmos a psicólogos, psicoterapeutas que operam da mesma maneira, né? Dogmatizam os conceitos e, portanto, estrangulam, né? Estreitam a prática como uma aplicação técnica, né? E deixa, vamos dizer assim, cego as fenomenalidades, né? Ou seja, as situações reais e efetivas que, né, os sujeitos humanos se encontram, né? Sei lá, no século XXI, os problemas específicos que emergem numa sociedade capitalista periférica do século XXI e com todos os problemas que a gente não deixa de assistir a todo momento. Quer dizer, isso transforma os sintomas, né, em formas de sofrimento. E não estar atento a isso, não dá isso um lugar de fundamento, né? É perder o concreto, é perder, né, os fenômenos, né, reais. Perder os fenômenos reais é esvaziar os conceitos em puras abstrações vazias, né? Então, mais do que um exercício, né, um exercício de aplicação, né, os fenômenos clínicos eles são elementos fundamentais para entender o mundo,
e os processos no caso específico, de sofrimentos psíquicos que se desenvolvem nesse mundo que nós estamos vivendo. E interrogar e avançar e desenvolver os próprios conceitos teóricos, né? Para além de Sartre, porque se você pensa que Sartre, né, ele pôs uma direção para uma psicanálise, para um desenvolvimento teórico na psicologia, se quiser, né, ele precisa ser tomado como né, vamos dizer assim, um autor que direciona, que fornece um conjunto de conceitos, seja do ponto de vista teórico ou metodológico, mas é preciso ir com Sartre, né, em direção ao mundo, né, e não do mundo em direção a Sartre, porque senão tu faz a mesma coisa qual ele interroga os marxistas na década de 50. Uhum. Eu acho que você deixa isso muito claro na sua fala e deixa isso muito claro também como proposta dos dois livros, né? Porque nos dois livros você faz essa relação com a prática, seja em introdução à psicanálise existencial, com o caso Laura que nós estamos, mas também o caso Isaura, o caso Bárbara, e também no livro Estudos de Psicanálise Existencial, né, com o caso Hugo, e você faz também uma relação até com a Ana O, né, numa análise fenomenológica desse caso. Os dois livros foram escritos, né, e tem a parceria, vamos dizer assim, da Irene, né? Pode falar um pouquinho como é que foi a construção, então, desses dois livros e essa parceria, né? Porque são dois livros que, para nós, da psicologia clínica existencialista, são livros muito importantes. Então, do primeiro, que foi chamado Estudos, né, de Psicanálise Existencial, inclusive eu tinha posto na época o volume 1, né, porque a ideia é ser uma pesquisa permanente, né? Então, o nome de Estudos, né, dá justamente, ou busca dar justamente essa ideia de uma pesquisa em curso, né? Eu acho que é isso, né, que tem que acontecer, né? A pesquisa em curso, e nesse estágio da pesquisa foi final do meu doutorado, eu tinha feito uma série de estudos para a minha tese, né, e que na época não aproveitei diretamente, né, na tese, porém, quando vim morar no Rio de Janeiro, eu transformei esses estudos que tinha feito para, né, a princípio, estudando o método biográfico e a psicanálise, né, existencial para fins da tese, eu transformei nesses artigos, né, publicados nesse livro, Estudo de Psicanálise Existencial. E o primeiro capítulo foi eu agreguei, né, um texto da Irene Ehrlich, que tinha feito um artigo na época, dialogando, né, fazendo um texto onde punha Freud e Sartre e as críticas de Sartre a Freud, as semelhanças, tal como ele realiza no Ser e o Nada, né, na verdade, né, e mostrando ali as aproximações e as diferenças. Então, achei que esse texto cabia muito nesse... Aí eu, né, enfim, né, pedi a ela e tal, e a pus como colaboradora nos estudos, dado, né, o texto era um texto de autoria da própria Irene Ehrlich, né? O segundo já foi, na época, já foi por volta de 2016, que ele sai publicado, né? E era eu estava relendo O Ser e o Nada e recuperei o estudo da própria Irene Ehrlich sobre O Ser e o Nada, que ela fez no mestrado, né, para estudar a questão da abordagem biográfica, né, em orientação profissional.
e aonde ela estuda a teoria do projeto. E aí eu relendo a dissertação, na época, uma dissertação que ela realizou, eu achei que aquilo podia se transformar em pelo menos uma parte de um livro que eu estava querendo escrever sobre psicanálise existencial. Então, fiz a ela a proposta de transformar aquela dissertação, originalmente uma dissertação acadêmica, numa parte e que incluísse as notas que eu estava desenvolvendo sobre, né, a teoria do projeto nesse estudo que eu estava fazendo na época. Ela topou, ela concordou, e ficou para mim a responsabilidade a reescrita do material original, né, da transformação desse material da dissertação e mestrado numa parte, na verdade, ficou uma parte, né, do livro, uma parte mais conceitual, teórica. E, bom, aí foi dessa maneira. E os casos clínicos foram casos, desse livro particularmente, são 3 casos que foram objeto de comunicação científica na época dos congressos do Núcleo Castor, e que havia, então, a comunicação, e baseado nessa comunicação eu fiz, vamos dizer assim, um exercício de compreensão dos fenômenos clínicos à luz da teoria do projeto, tentando também fazer isso que acabamos de conversar, né? Essa relação entre teoria e prática, né? Coisa que, repito, é muito tem um grau de complexidade que, não diria de dificuldade é óbvio que tem, mas de complexidade, no sentido de que não é, eu digo complexidade repetindo, né? Não é simplesmente a aplicação. Se fosse a aplicação, seria simples, né? Se aplica, está feito, se aplica, né? Mas quando tu vais aos fenômenos clínicos, você vai precisar uma série de mediações, assim, né? Conhecimentos que vão escapar, vamos dizer assim, simplesmente aos conceitos da psicanálise existencial, que vão ter que tratar de integrar conhecimentos históricos, conhecimentos, né? Sociológicos, conhecimentos, inclusive psíquicos, psicológicos, né? Do sentido assim, mais socialmente, culturalmente pensando, né? Fenômenos de massa, né? Coletivos, e que requer isso, né? Você pega os estudos do Sartre sobre Jean Genet, sobre Flaubert, ele vai fazer investigações sobre as situações históricas que se encontram na base desse sujeito, né? E, portanto, é isso, né? Essas mediações tornam complexas, né? Os fenômenos clínicos. Então, novamente, aí, nesse desafio, né, que se encontra esse estado, esses livros que são, por mim, como pesquisas em curso. Muito bem. Tu havias falado agora nessa resposta, né, sobre a questão de que o primeiro livro que você escreveu, Estudo de Psicanálise Existencial, a ideia é que, e aí por isso o nome Estudos, né, que teria continuidade. O que me pareceu foi que a introdução à psicanálise existencial já era uma continuidade daquilo que você pretendia. Queria só saber se de fato é isso, e se ainda nesse mesmo caminho você pretende, seja com os mesmos títulos dados aos livros ou com outros títulos, mas ainda fazer essa relação ou esse aprofundamento, essas contribuições sobre a psicanálise existencial. Quer dizer, tens intenção de produzir ainda nesse mesmo caminho, como me parece, né, tem uma ideia de continuidade, mas ela se encerrou em introdução à psicanálise existencial ou não? Não, de maneira nenhuma. Não encerrou, não. Tanto que, assim, mais ou menos na época, acho que um pouco depois desse estudo aí de introdução à psicanálise existencial, né? Enfim, tem uma série de textos que seja eu produzir como
né, capítulos de outras obras, né, seja organizando obras também, né, seja eu próprio escrevendo outras obras que essa preocupação, né, com a subjetividade na nossa época, essa preocupação com, né, a psicanálise existencial e o quanto que e o quanto que é necessário, sei lá, desenvolver, avançar essa perspectiva, ela permeia, né, as coisas que eu tenho feito, né? Dois livros que eu organizei na sequência, junto com a Daniela, né, Schneider e o Jorge Boris, que foram, né, Sartre e a Psicologia Contemporânea, né, que é uma coletânea de estudos com brasileiros, e tem também, né, autores belgas, acho que foi na época, né, o Correbité e o Jérôme, e depois Sartre da Filosofia e a Psicologia também é um segundo que também há uma preocupação nesse sentido. Eu faço uma apresentação do livro, né? E eu fiz há pouco, escrevi um capítulo num livro de metodologia organizado, acho que pela professora Zuleika, pela Daniela Schneider também, aonde eu escrevo um capítulo sobre as palavras, sobre a noção de infância a partir das palavras, aonde também tem a mesma preocupação, né, de tentar, no caso ali, uma questão teórica, conceito de infância, que se pode tirar a partir do livro, as palavras, né, é isso que eu faço. Ali tem uma direção, tem essa direção, né, o livro, né? Além disso, as próprias, eu publico 2 livros também, 19 e 20, né? O que eu chamei de Marx, século XXI, Notas para uma Teoria Crítica da Sociedade, onde eu pego os estudos do Marx sobre suicídio, né, por exemplo, e faço uma conexão, né, entre, de certa maneira, me valendo de certos princípios da fenomenologia e do existencialismo, né, na análise dos casos de suicídio, né, e discussão com a teoria crítica, né, nesse livro. Né, publico um outro livro que chama-se A Subjetividade Sem Valor, aonde também não é a psicanálise o ponto central do livro, mas a preocupação com a subjetividade, portanto, com a conexão entre o universo social e a singularidade das existências está presente, né? Então, de certa maneira, seja diretamente, seja indiretamente, eu estou sempre conectado com esse problema, né, do desenvolvimento de uma teoria da subjetividade, de um avanço da psicanálise, né, existencial, né, seja do ponto de vista prático, seja teórico. Então, ela está presente, né? E ela está permeando sempre as coisas que eu faço, né? Você está acompanhando o podcast Encontros, com a presença do Fernando Gastal de Castro, escritor de importantes livros da psicologia existencialista, sobretudo a psicologia clínica, que é aquilo que nós estamos tratando nessa série de 5 podcasts. Nós dividimos também a entrevista do Fernando Gastal de Castro em 2, e você acabou de ouvir a primeira parte. Então, nós teremos aí a continuidade no próximo podcast. O Centro Simone de Beauvoir é um espaço de atividade em psicologia existencialista nas áreas clínica e social, e também é um espaço de formação, de estudos, de cursos nessa mesma perspectiva teórica, psicologia existencialista, sobre essas mesmas áreas, a parte clínica e social da psicologia. Podcast Encontros.